Fala galera, estou aqui ao som de Deftones no domingo. Vamos ver a música que está tocando aqui, On My Own Summer. E já começou errado aqui porque eu não sei cadê o meu carregador. Um minutinho. Agora, achei aqui. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre pensamento, linguagem e inteligência. Estamos na nossa 12ª aula. A próxima aula será sobre motivação e emoção, e a 14ª será um pouco sobre neurociência, um pouco sobre psicopatologia e tal, né? Então, estamos terminando esse curso aqui, tá? Vamos lá. Os objetivos são descrever aspectos gerais do pensamento, da linguagem da inteligência, logicamente, certo? E a pergunta norteadora é como nós podemos descrever essas três, digamos assim, funções psíquicas. Vamos lá. Aí eu vou retomar com vocês uma coisa que eu já tinha mencionado, que essa segunda parte do curso ela está mais voltada para um paradigma cognitivista, tá certo? As razões para isso já foram expostas, então eu estou apenas reiterando aquilo e reforçando de um outro ângulo para que você possa ver melhor a razão e a natureza dessas coisas. Então, a psicologia cognitiva ela se ocupa do estudo dos processos mentais superiores, tais como linguagem, memória, resolução de problemas, conhecimento, raciocínio, julgamento e tomada de decisão. Vamos pegar aqui uma situação. Imagine que você esteja numa comemoração com seus amigos. Quem são eles? Como são seus rostos? O que estavam fazendo? Você evocou imagens ou palavras? Imagine agora que vão para suas casas. Como foi? Bom, a despeito do cenário que você imaginou, é muito provável que você tenha imaginado imagens mentais. Eu vou começar dizendo o que acontece, porque assim, a gente pensa que todo mundo produz imagens mentais. Mas existe uma condição chamada afantasia, que acomete um número minoritário de pessoas, que as pessoas não conseguem produzir imagens mentais. Então aqui a gente está se referindo ao que acontece com a maioria das pessoas. Elas conseguem formular imagens mentais. E o que são essas imagens? Elas são representações de um objeto ou evento na mente. Elas possuem propriedades dos estímulos reais que elas representam. Então, por exemplo, o rosto dos seus amigos ali, ou o cenário da festa, são esses elementos que são representados, tá? Esses estímulos reais que estão sendo representados, e permitem um aperfeiçoamento de habilidades. Enquanto o pensamento é a manipulação das imagens mentais, das representações mentais da informação, tá? Por exemplo, tá? Amanda explica seu endereço para Cibele e nesse meio tempo Cibele afirma que a Amanda só pode morar em uma casa com muro amarelo, pois pela descrição é a única casa compatível. Como se chamam os elementos de pensamento que Cibele manipulou para alcançar essa conclusão? Aí fica a pergunta para você, a resposta é imagem mental, tá certo? Vamos lá. Qual é a imagem mental que você evoca de um pássaro e de um cachorro? Então, muito provavelmente, você construiu uma imagem mental acerca de um conceito agora, tá certo? E esses conceitos a gente já tinha visto numa perspectiva um pouquinho mais superficial na aula 7, que é sobre aprendizagem, mas eles são tecnicamente agrupamento mental de objetos, eventos ou pessoas similares. Eles contribuem para a organização do conhecimento, ajudam na classificação de novos objetos a partir de objetos previamente conhecidos. Então, por exemplo, você só pode falar de um trem andando, de um vagão de trem, né, porque existe, né, esse objeto e a gente construiu um conceito acerca dele. Tá? Bom, uma coisa são os conceitos. Outras são os protótipos. O que são os protótipos? São exemplos típicos altamente representativos de um conceito. E eles estão sujeitos à concordância cultural. Então, por isso que a gente diz assim: eu sou uma pessoa, tenho 2 olhos, um nariz e uma boca, e 2 orelhas. Isso é uma concordância cultural acerca de um protótipo do que vinha a ser um rosto humano. Vamos lá. Então, um exercício e exemplo acerca disso. Júlio e Álvaro foram num show de rock
antes da pandemia, no falecido Botequim. Lá chegando, Júlio perguntou para Álvaro se o instrumento que um rapaz carregava era uma guitarra e afirmou estar em dúvida, pois aquilo não parecia uma guitarra. Então tá aqui, é o instrumento em questão, tá, gente? Por que o formato estranho do instrumento pode ter causado dúvida em Júlio? Como os conceitos de protótipo se aplicam, tá? Os conceitos de conceito e de protótipo se aplicam nessa situação? Bom, gente, aqui a gente vê que essa guitarra, né, que tem um determinado conceito, que se liga a um determinado protótipo, ela está mais ou menos fora do que se espera de uma guitarra. Mas isso ainda é uma guitarra, porque ela se enquadra no conceito de ter 6 cordas, de ter um braço, de ter um corpo, de ter uma mão, né, um headstock, ter tarraxas, ter uma ponte aqui que a segura, enfim, né, e de produzir notas de acordo com uma escala temperada, né? Bom, então, conceitos são isso, são esses agrupamentos aí de objetos em torno de uma categoria e eles também estão relacionados com os protótipos, são esses exemplos altamente representativos desse conceito. Então, temos outras ideias aqui que são os algoritmos e as heurísticas que estão por trás do pensamento. Então, vamos exemplificar da seguinte maneira. A gente supõe que você vai para o Alter do Chão com 2 amigos e decide fazer pão. Você tem todos os ingredientes para fazer esse prato, exceto ovos. Você tem a ideia de comprar ovos e comprar 2, a quantidade mínima para fazer pão para 3 pessoas, tá? Então, assim, tem 2 mais você. Aí chegam 2 penetras e você não quer pagar de chato que vai expulsá-los da sua casa. Quantos ovos a mais você precisa comprar? E se essas pessoas fossem passar mais 2 dias, quantos ovos no total você precisaria? Bom, gente, é um ovo para cada pessoa para fazer a quantidade de pão necessária, porque suponhamos que você tenha o trigo e os outros ingredientes aí já disponíveis, só não tem os ovos. Então, se é você mais 2 amigos, você vai comprar 3 ovos, né? Desculpa, comprar 2, né? Que é para o que dá para 3. Então, você vai comprar a quantidade necessária para 5, tá? Aí você já elaborou uma proporção na sua cabeça, né? Já pensa que são dois ovos para 3 pessoas, tá? Então, você vai multiplicar isso aí, né, por mais 2 terços, né? Porque tem mais 2 terços das pessoas vão chegar, então a proporção aí é de 5 para. Como é que fala? Oh, meu Deus do céu, estou me atrapalhando nas contas aqui. Show. Bora puxar aqui o Word, né? Aqui. São 2 ovos para 3 pessoas, né? Aí, X ovos para 5 pessoas, né? Aí você vai, né, descobrir o X aqui, é 10 dividido por 3, né? Pronto. Por quê? Porque você vai pegar 2 ovos por 5 pessoas, dividir por 3 pessoas, aí isso aqui, o resultado X vai dar em ovos. Tá? Então você tecnicamente executa uma proporção. Mas o que é isso aqui? Isso aqui é um algoritmo, gente. Você usa uma regra de 3 justamente porque, né, você sabe que a regra de 3 é um algoritmo geral para proporção. Tá? Então, assim, aí, né, você pode também fazer uma regra, uma proporção dupla, né, para o caso se as pessoas fossem passar mais 2 dias, tá? O não interessa aqui o que que você vai fazer. O que interessa é que você faz alguma coisa que você já tem de conhecimento prévio e que está previamente estruturada. Então, no primeiro caso, né, quantos ovos a mais você precisa comprar? Aí você antes ia comprar 3 ovos, agora você vai comprar uma quantidade a mais de ovos para dar conta para isso. São mais ou menos aí, acho que uns 4 ovos, né? Alguma coisa que vai dar alguma coisa nesse sentido, tá? Porque aí no nosso resultado, né, a gente precisaria de 10 terços, isso dá 3 e pouco. Você não vai comprar 3 ovos, você vai comprar um para cima, né? Dá 4, tá? Opa, cadê o. Pronto, tá aqui. E aqui, se fossem passar mais 2 dias, aí, bom, aí você ia computar a mesma quantidade
por mais 2 dias, né? Porque você vai fazer um pão aqui para esse dia, aí vai fazer mais 2 dias. E quantos ovos no total você precisaria? Aí você, enfim, vai aplicar uma sequência de algoritmos. O que é um algoritmo? Um algoritmo é uma regra que garante uma solução para um problema se aplicada adequadamente. Já a heurística é uma estratégia de pensamento que pode nos levar a uma solução para um problema ou não, mas que pode resultar em um erro. Tá? Então, a heurística é uma estratégia de pensamento, assim como o algoritmo. Só que o algoritmo ele é uma regra e ele garante a solução para um problema, tá? Se aplicado adequadamente. Vamos lá. Aí eu vou mostrar para você que provavelmente você vai utilizar um algoritmo que não se aplica aqui. Vamos lá. As bactérias se reproduzem por meio da reprodução assexuada e, por isso, cada bactéria gera duas outras filhas. Supondo que uma pessoa seja infectada por uma bactéria e que essa regra continue valendo para simplificar os cálculos. Admita que em 10 dias o pulmão da pessoa esteja tomado pelas bactérias. Em quantos dias o pulmão dessa pessoa estava comprometido pela metade? Aí você vai dizer 5, porque você vai aplicar a proporção simples. Mas não, a resposta é 9, tá bom? Porque elas vão se duplicando. Então, se no nono dia, tá, ela tinha metade, metade vezes 2 dá 1, que é um inteiro. Então, né, o pulmão da pessoa, né, os dois pulmões da pessoa estavam comprometidos totalmente no 10º dia, no nono eles estavam comprometidos pela metade. E aí que está a grande questão, né? Quando você vai resolver um problema, pode ser que você aplique um algoritmo, mas pode ser que você aplique uma heurística. E a heurística pode te levar a uma resposta, tá? Voltemos aqui, né? Ela pode levar a uma solução, mas ela pode resultar em erro. Por exemplo, desculpa aqui, nós temos 3 figuras aqui. A primeira é um meme, tá? É um meme que tem aqui a Faculdade de Odontologia da UFMG, e como você pode ver, né, várias garotas louras, tá? O que reforça o famoso meme da Lourodonto. Tá? Se você não conhece o meme da Lourodonto, vai no Google, tá? Pergunte-se em que planeta você está vendo, tá? Porque se eu conheço meme, eu não tenho Instagram, não tenho absolutamente nada. A única coisa que eu ainda vejo é um status do WhatsApp, porque eu tenho WhatsApp obrigadamente para o meu trabalho, tá? Então, se eu conheço o meme da Lourodonto, você não conhece, pô, cara, vai lá se informar, ficar aí lendo livro, depois não sabe quem é Lourodonto, né? Então, as alunas do curso de odontologia na UFMG, elas estão satisfazendo uma determinada heurística. Aí você se pergunta, é mais fácil morrer de avião ou de ônibus? Provavelmente você vai dizer, né? Tem duas respostas possíveis. A primeira, né? Óbvio, porque só tem duas situações. A primeira você vai dizer que é mais fácil morrer de ônibus, porque as estatísticas mostram isso, e o outro tipo de raciocínio, que é uma heurística, vai mostrar o seguinte: que você acha que é morrer de avião, porque se o avião cair, morre todo mundo. Não é isso? Então, aqui também tem uma outra heurística. Mesma coisa, qual o melhor e qual você usa mais? A maionese da Kraft ou a maionese da Heinz? Tá? Você provavelmente vai responder isso de uma maneira enviesada. Tá? Então vamos lá. A primeira é a heurística da representatividade. É uma regra aplicada quando julgamos as pessoas pelo grau em que elas representam determinada categoria ou grupo. Então, quando você vê um monte de loura aqui, o estacionamento da odontologia lotado de HB20, você está numa heurística de representatividade. Você está julgando, tá? Tá julgando as pessoas pelo grau em que elas representam determinada categoria ou grupo. Tá certo? Então a gente está tomando a odontologia pelas loura-odonto. Mas a gente sabe que não é todo mundo da odontologia que é assim. Heurística de disponibilidade, tá? Então você julga a probabilidade de um evento com base no quão fácil pode ser recuperado na memória. Na aula sobre memória, a gente falou que a memória de longo prazo está suscetível tanto à primazia quanto à recentidade. Qual foi o último acidente que você se lembra acontecer? Provavelmente você deve lembrar de algum acidente de avião. Tá? Então, dependendo de se você lembra, né, em primeiro lugar, né, o que está mais disponível para você, se é um acidente de avião ou de ônibus, muito provavelmente você vai ser enviesado por isso. E a familiaridade, as coisas familiares são vistas como superiores às não familiares. Então, se você usa a maionese Heinz, você vai dizer, não, ela é melhor por tal e tal razão
do que a da Kraft, ou vice-versa. Quando, na verdade, se você fosse fazer um teste cego, você ia achar as duas a mesma porcaria. Entendeu? Então, esses três mecanismos de pensamento, que são as estratégias rápidas, que são as heurísticas, por que elas são heurísticas? Porque heurística, por definição, é algo que abre caminhos. Então, ela abre caminho para o pensamento, mas não necessariamente é o caminho certo. Vamos lá. Suponha que você tenha um restaurante de fast food e esse tenha sido muito assaltado por adolescentes. Ao ver um adolescente, você fica com medo e fecha seu restaurante. Qual das heurísticas está governando o seu comportamento? Aí você dá um pause, pensa um pouquinho e vai aí, tá? Um, dois, três e resposta: heurística da representatividade. Então, você está tomando os assaltantes pelos adolescentes, tá? O que não significa que todo assaltante seja um adolescente. Bom, resolução de problemas. Resolução de problemas é uma coisa que a gente também faz utilizando algoritmos, heurísticas e diversas formas de pensar. Mas, além disso, tá, existem também formas de você estruturar o seu problema, tá certo? Essas formas de estruturar o seu problema pode ser que elas levem o sujeito, né, o seu estudante aí, no caso, que você está estudando psicologia da educação, para ser professor, ou quem esteja aí assistindo o curso também, a gente está aplicando nesse contexto. A forma com que você estrutura o problema pode levar o seu estudante a usar um algoritmo ou uma heurística, tá certo? Então vamos aqui, dois problemas. Os dois problemas são problemas de queda livre. João abandona uma bola do alto de um prédio de altura H. Considerando a aceleração gravitacional igual a g e a velocidade inicial nula e desconsiderando a resistência do ar, determine o tempo de queda do corpo t, tá? Então, o tempo t de queda, ele vai ser determinado por uma expressão clássica, que h igual a meio de gt quadrado, onde h é a altura, g é a aceleração da gravidade, t é o tempo, e meio é um fator aí de proporção entre os dois lados da equação, que surge por meio de uma operação de integração da equação da segunda lei de Newton, tá? Bom, isso, claro, naturalmente, quem é da física entende o que eu estou falando. Quem não é, né, talvez essa informação nem tenha sido tão relevante assim. O que é importante de você saber? É que isso é um modelo bem estruturado de um problema. Enquanto o segundo problema é: João abandona uma bola do alto de um prédio. Não falou qual é a altura. Estima o tempo de queda. Não se falou se esse prédio estava no planeta Terra, o que, bom, naturalmente vamos assumir isso, né? Mas também não se falou se tem ou não resistência do ar, se se pode considerar ou não resistência do ar, ou como essa resistência do ar, o formato do objeto. Tá? Qual a diferença entre eles no que diz respeito à estrutura? O primeiro a gente chama um problema estruturado e o segundo de não estruturado. Tá? Ou, né, problema bem definido e problema mal definido. Eu prefiro a denominação estruturado e não estruturado, mas essa denominação é a denominação do Robert Feldman, tá bom? Porque ela é mais. Porque parece que mal definido dá a entender que o problema foi mal feito. Mas não é o caso. Ele só não é estruturado em torno de um modelo fechado. Tá? Então ele pode dar diversas respostas. Um problema, tá? Basicamente, no ponto de vista da psicologia cognitiva, é uma estrutura que necessita da descoberta de um ou mais elementos de conhecimento para ser completa. Então, essa estrutura é uma estrutura que falta um pedaço, tem uma tensão ali, tem algo que mobiliza esse sujeito a tentar achar esse pedaço que está faltando. Tá? Um problema bem definido, ele tem uma natureza e a informação necessária para resolvê-los de maneira clara e disponível. Ou seja, está tudo lá. Né? É só você organizar e encontrar. Já o problema mal definido ou não estruturado, ele não tem disponíveis e claras a natureza do problema e a informação necessária para resolvê-los, como o segundo problema. Então, é um exemplo aqui. Formule uma versão mal definida ou não estruturada para o seguinte problema. Um terreno trapezoidal tem base menor ou igual a 10 metros, uma base maior ou igual a 15 metros e altura de 30 metros. Determine a área desse trapézio. Está tudo aqui. Base menor, base maior e altura, você consegue determinar tranquilamente a área de um trapézio por meio de uma equação, de uma fórmula geométrica. No entanto,
tá? Você poderia fazer o seguinte problema. Um trapézio tem base menor ou igual a 10 metros, uma base maior ou igual a 15 metros e uma altura de 30 metros. Estime o IPTU desse terreno. Por que, que esse problema é um problema mal estruturado? Porque o IPTU depende não só da área, que você vai poder calcular aqui, mas ele depende também do valor venal do imóvel, e o valor venal do imóvel depende da área do terreno, do valor do metro quadrado dos imóveis próximos, do fator idade, do fator posição, que é a localização relativa do imóvel em relação à área próxima dele, e da tipologia da residência. Então, por exemplo, um terreno trapezoidal desse no Maracanã não vai ter o mesmo IPTU do que um lá na aldeia. Tá certo? Que são dois bairros aqui de Santarém. Ou na sua própria cidade que você esteja vendo. Né? Eu não sei como é que funciona em outros países. Estou falando aqui em nível, né, municipal, brasileiro, né? E, naturalmente, esses fatores vão depender de cidade para cidade. Então, aqui em Santarém pode funcionar de uma maneira, no Rio de Janeiro pode funcionar em outra. Tá? Nenhum desses fatores está descrito, então é preciso que os alunos vão supor um imóvel concreto e façam essas estimativas. O que, né, no final das contas, parece muito mais interessante do que, pô, calcula a área de um trapézio aí, tá? Bom, os problemas também eles podem ser classificados em tipos. Tem. Desculpa, gente. Ai, caramba. É que eu vi a primeira imagem aqui e, e é um meme, né? Mas tem três tipos de problemas básicos, né? Os problemas de anagrama, os problemas de inferência, tá? E os problemas tipo Torre de Hanoi, que são os problemas de transformação, tá? Então, ó, a menina postou lá no Facebook. Eu tenho uma decoração escrito Dream e hoje a diarista veio na minha casa e escreveu merda, né? Porque é um anagrama de Dream e, né, a pessoa foi lá e resolveu esse problema, né? Que é um problema do tipo anagrama, né? Que é um problema de organização. O outro é um problema de inferência, tá? 70% erram. Em qual vaga está estacionado o carro? Aí aqui tem 16, 6, 68, 88 e 98. Na verdade, gente, tá? Deixa eu ver se eu acho essa figura aqui para mostrar para vocês qual é a sacada desse problema. Vamos lá. Ah, tá, lembrei como é que é. 70% erram. Achei. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que resolve isso aqui, ó. Então aqui é 86, 87, 88, 89, 90 e 91. Eu não sei se é no Japão ou na Coreia que eu li que as crianças resolvem isso aqui em 2 segundos, né? Porque elas só fazem virar de cabeça para baixo, tá? É isso, né? Aí você fica, pô, mas 16, 6 é 10 menos, aí para 68 não tem nenhuma regularidade aqui, né? Mas na verdade você tem que só virar a coisa de cabeça para baixo, né? É mais simples do que a gente imagina, tá? Então, tem os problemas de organização, como o primeiro aqui, ó, de anagrama, tá? Exigem que se reorganizem ou recombinem os elementos de forma a satisfazer certo critério, que é o quebra-cabeça. Os problemas de estrutura indutiva, que o sujeito precisa identificar relações entre os elementos apresentados e então construir uma nova relação entre eles. Então, por exemplo, identificar elementos faltando em uma relação numérico-linguística, como aqui identificar qual é o número do carro. E os problemas de transformação, tá? Que são problemas que requerem uma estratégia de transformação que conduza de uma situação, de um estado inicial para o estado final, como, por exemplo, a Torre de Hanoi. A Torre de Hanoi você precisa colocar lá para o C isso aqui, e aí tem uma sequência de transformações que você tem que fazer para que isso aconteça. Tá? Vamos lá. Qual desses problemas pode ser classificado como de organização? Aí temos um quebra-cabeça,
temos aqui de fazer inferência e temos um aqui que, movendo duas moedas, faça duas filas contendo cada uma delas 6 moedas. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Vou dar a solução desse problema para vocês, que vocês podem estar pensando aí, né? Eu vou chamar de M a moeda. Aí, ó, você pega essa aqui, ó, bota essa aqui em cima, botar um X aqui, ó. Ela sai. E essa outra você bota aqui do lado. Tá? É muito simples, quando você já sabe resolver, né? Aí eu vou contar aqui para vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 que está aqui em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6 que está aqui em cima. Tá? Mas isso não é o caso, não era para você resolver esse problema. Só para você, pô, como é que resolve? Tá, você já sabe. O problema 1 é um problema de organização. Por quê? O problema de organização quer que você reorganize ou recombine os elementos para fazer satisfazer um determinado critério. Então tá aqui, ó, problema de quebra-cabeça. Você tem que reorganizar. Qual deles pode ser classificado como de estrutura indutiva? Esse aqui, tá? Porque você tem que identificar relações entre os elementos apresentados, então construir uma nova relação entre eles, tá? Então 1, 4, 8, 13, né? Aqui a forma que eu resolvi aqui tem 3 de diferença, aqui tem 4, aqui tem 5, então aqui deveria ser 19, porque tem 6, né? De diferença. Então a gente vai colocando os consecutivos como a diferença entre os dois números. E esse aqui é um problema de transformação, porque ele requer uma estratégia de transformação que conduza de uma situação no estado inicial para o estado final. O estado inicial é esse, e o estado final necessitado, que se pede, é o de que sejam 2 fileiras com 6 moedas cada um. Bom, como você resolve um problema? Existem etapas típicas para resolver um problema, tá, gente? Desculpa, é a preparação, na qual você compreende e diagnostica o problema. Você constrói sua própria representação do problema e o coloca no arcabouço pessoal. Naturalmente, a preparação vai depender se o problema é mal estruturado, se o problema é bem estruturado, é não estruturado, ou se ele é estruturado, se ele é um problema de organização de estrutura indutiva ou de transformação. Então, naturalmente, a preparação vai depender dessas coisas também. A produção, que é a resolução do problema per se, tá? Ou seja, quando você gera soluções a partir do conhecimento prévio que você tem, tá? E aí, nesse caso, quando a gente fala sobre o conhecimento prévio, os problemas conhecidos eles requerem recuperação na memória, enquanto problemas novos requerem nova construção a ser comparada depois com as informações que você tem de conhecimento prévio na memória de longo prazo. Então, um problema que você já sabe mais ou menos resolver, é novo, mas você tem que resolver. Desculpa, é antigo, mas você tem que resolver, e você já resolveu algum parecido com ele, né? Você tem que recuperar na memória como faz isso. Se for um novo, né, você vai ter que comparar depois com a memória de longo prazo. Aí, claro, pode envolver heurísticas, e a heurística mais comum é a análise de meios e fins, tá certo? E por último, é o julgamento. Aí você avalia a solução obtida. Se a solução é clara, né, a gente vê mais facilmente se está tudo certinho com o problema. Algumas pessoas simplesmente pulam a etapa do julgamento e elas trazem a solução do problema, mas não revisam, não veem, não comparam. Tá? Em geral, os estudantes que estão mais apressados costumam ter um raciocínio menos crítico acerca da solução do problema, e aí, em geral, também são aqueles que colocam que a velocidade é 2. 2 o quê? Metros por segundo? Né? Em que sentido está esse 2? O sentido positivo é para a esquerda, para a direita? Né? Então, esse tipo de etapa na resolução dos problemas é importante. Vamos lá. Vamos resolver aqui um problema de vida ou morte, tá, gente? Você vai, vamos supor que você esteja com câncer, tá? E que lhe sejam apresentadas essas duas possibilidades, né? Ou você vai ter que fazer cirurgia ou radioterapia. No enquadramento de sobrevivência, tá? Diz-se o seguinte, ó, de cada 100 pessoas que fazem a cirurgia, 90 sobrevivem no período pós-operatório, 68 estão vivas no primeiro ano de vida e 34 estão vivas ao final de 5 anos, beleza? Na radioterapia, de 100 pessoas que fazem radioterapia, todas sobrevivem durante o tratamento. 77 estão vivas no primeiro ano e 22 estão vivas ao fim de 5 anos. Bom, isso aqui é o enquadramento de sobrevivência.
Ele foca nas pessoas que sobreviveram. Aí, né, como a gente não está aqui querendo colocar você nessa situação, mas que você entenda as questões, eu vou apresentar o mesmo problema, só que num outro enquadramento. Tá? Então, a solução pode ser diferente. Vê aí qual você responderia, tá? Dá um pause agora e vê qual você responderia, e depois lembra que essa informação, na verdade, é a mesma, eu só estou colocando em duas formas diferentes. Então, o enquadramento de mortalidade. De cada 100 pessoas que fazem cirurgia, 90 morrem durante a cirurgia, 32 morrem no primeiro ano e 66 morrem ao final de 5 anos. Veja, é a mesma informação, gente, só que aqui a gente está focando nas pessoas que morreram. Radioterapia. De 100 pessoas que fazem radioterapia, nenhuma morre durante o tratamento, 23 morrem no primeiro ano e 78 morrem ao fim de 5 anos. Então, aqui, dependendo de como você olhe, é a mesma informação, é o mesmo problema. Se você vai fazer cirurgia ou você vai fazer radioterapia, os dados são os mesmos. Mas a forma com que você enquadra pode fazer com que uma pessoa decida por um ou por outro. Tá certo? Bom, como você resolveria esse problema, né? Aí aqui, ó, laboratório de pesquisa com primatas. Por que que, né, fizeram essa brincadeira aqui? Nós, seres humanos, nós somos primatas. E aqui a faxineira tem que buscar a banana lá em cima. E essa é uma das maneiras com que os próprios macacos antropóides tentam fazer. Mas ela tem aqui algo, né, que ela pode ir e subir e que provavelmente ela faria isso posteriormente, certo? Então aqui quer se mostrar que, na verdade, nós seres humanos temos alguma semelhança, inclusive, com nossos irmãos macacos antropóides. Então, tem algumas formas assim de produção típicas, tá? Lembrando, ó, produção é a etapa em que a gente vai resolver. Aí eu falei para vocês que a heurística mais comum é a de meios e fins. Vamos lá. O que é análise de meios e fins? Envolve testes repetidos para a diferença entre o resultado desejado e o que existe atualmente. Então, por exemplo, tem um problema de levar o filho para a escola ou o problema das ninféias, que é um problema semelhante àquele do pulmão que eu apresentei para vocês. A divisão de submetas. Por exemplo, dividir, né, como o deslocamento da Torre de Hanoi. Então, a gente divide o problema em etapas intermediárias. Isso também é muito comum. Tá? E, inclusive, é muito interessante essa divisão em submetas, por quê? Porque ela descarrega a memória de trabalho. Você resolve uma parte do problema, depois resolve outra, depois junta tudo. E o insight, que é algo um pouco mais raro, né? Porque ele é aquele que envolve aquela sacada. A gente já falou sobre insight na aula 7, quando a gente falou sobre os gestaltistas, que é aquela súbita tomada de consciência das relações entre os elementos que anteriormente pareciam não ter relações. É quando, na nossa cabeça, né, o problema toma uma boa forma. Tá? Então depende naturalmente de conhecimento prévio e de tentativas. Vamos lá. Viviane tem que levar seu filho adolescente a uma festa. Inicialmente, ela vê que o carro está no prego, o que a faz pensar sobre ir a uma loja de bateria. Mas são 11 da noite, então ela pensa em ligar para o seguro, mas ninguém atende. Ela desiste. Começa então a pensar nas etapas que tem que fazer: chamar o Urbano Norte, pagar via Pix, mas fica em dúvida quanto à volta do garoto. Aí ela desiste novamente. Finalmente, ela subitamente lembra de ligar para Mônica, mãe de Adriana, garota que vai à festa para pedir uma carona. Então, o que que temos aqui? Né? Na sequência, as formas de produção podem ser entendidas como? Então, vamos lá. Primeira parte. Vê que o carro está no prego, aí ela pensa em ir na loja de bateria, mas são 11 da noite. Aí ela pensa em ligar para o seguro, ninguém atende, ela desiste. Segundo, aí ela começa a pensar nas etapas que tem que fazer. Aí chamar um Urbano Norte, pagar via Pix, mas fica em dúvida quanto à volta. Ela desiste novamente. Aí ela lembra do nada, né, de ligar para Mônica, que é a mãe de Adriana, que é a garota que vai para a festa para pedir a carona. Então tem três formas de produção aí. Qual você acha que é? Dá um pause, né, para você. Aí dá um pause bem aqui, tá? Para você tentar lembrar e enumerar qual é a forma um, qual é a forma 2 e qual é a forma 3. Vou dar a resposta agora. Um, dois, três.
análise de meios e fins, porque ela vai, digamos assim, tateando na solução, vai vendo o que tem que produzir e tal, né? No final dos contos ela desiste. Depois ela divide esse problema em diversas metas e tenta resolver cada uma, mas aí ela fica com dúvida na volta e desiste. E na última ela tem um insight, né? Que é a tomada súbita de consciência. Opa, mas tem alguém que vai para a festa, né? Meu carro está no prego, aí meu filho pode ir com essa pessoa, né? Então, essa aqui é a resposta. Na resolução de um problema, a gente tem algum outro problema também, que são os vieses cognitivos. O que são vieses cognitivos? São inclinações que a gente tem para pensar de uma determinada forma e isso impede com que a gente resolva os problemas muitas vezes. Então vamos supor que você receba um conjunto de taxinhas, velas e fósforos, cada um deles em pequenas caixas. E o seu objetivo é colocar as 3 velas no nível dos olhos em uma porta próxima, de modo que a cera não pingue no chão quando as velas queimarem. Como você abordaria esse desafio? Dá um pause, pensa aí uns 5 minutos e volta agora para a resposta. 1, 2, 3, foi. Pensou nessa solução? Pega uma caixa, grampeia com a taxinha aqui e bota a vela em cima da caixa. Muito provavelmente não. Por quê? Porque você pensou na caixa, não pensou na caixa como um castiçal, tá? Você pensou na caixa como um depósito aí das coisas, tá? Então vamos lá. Viéses cognitivos são dificuldades sistemáticas que a gente enfrenta na solução de problemas que vão se revelando na forma de tendências. A gente tende a resolver um problema e a gente fica enviesado, a gente lembra mais de uma do que de outra. Um dos exemplos é a fixação funcional, que é a tendência de pensar em um objeto apenas em termos do seu uso habitual, que é o que provavelmente aconteceu aqui na caixinha. Você não pensou na caixinha como um castiçal. Disposição é uma tendência dos velhos padrões de resolução de problemas em persistir. E a fixação funcional, na verdade, é um caso particular desse fenômeno. O viés de confirmação é uma tendência de priorizar as informações que apoiam uma hipótese inicial e ignorar informações contraditórias que apoiam hipóteses de soluções alternativas. Você provavelmente já esteve num grupo de trabalho em que todo mundo estava vendo que uma ideia ia dar merda, né? E a pessoa disse: está vendo como estava certo? E a ideia tinha dado merda. Quando na verdade ela estava enviesando a visão dela a confirmar uma hipótese que ela tinha, quando na verdade a hipótese parecia, né, nitidamente contrária ao bom senso, né? No caso da solução do problema. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Como é que você pode fazer para obter 100 litros tendo um frasco A com 21 litros, um frasco B com 127 e um frasco 3 com 3 litros? Bom, aí você pensa o seguinte: vou encher o frasco B, vou tirar um A e 2C, né? Porque 127 menos 21 dá 6. Menos 3 dá 103, menos 3 dá 100, beleza? Opa, bacana. Aí eu vou fazer a mesma coisa agora no segundo. Aí eu vou encher 163, vou tirar 14, aí dá quanto? Daria 100 e... menos 10, 153, 149. Aí você tira 2 aqui, que vai dar 50, dá 99. Opa, beleza, acho que eu estou sacando a parada. Vou encher aqui, para obter 5. Vou encher com B, vou tirar um A, tá? Que aqui daria o quê? 25. Vou tirar, desculpa, que daria 15, desculpa, né? E vou tirar, minto, daria 25, né? 18 menos 43, 25. Vou tirar 2C, o que dá 5, né? Opa, já entendi que eu tenho que encher um B, tirar um A e 2C. Aí, vou no 42 aqui, enchi um B, tirei um A, ou seja, sobra 33. Aí eu tiro, desculpa, 42, né? Aí tira um A. Aí dá, é isso mesmo. 33, aí tira 2, C, 12, 33 menos 12, 21. Opa, novamente. 59, encho o B, tiro um A, dá 39. Tiro 2C, dá 31. Aí eu vou aplicar para o caso 6. Encho com 76, aí eu tiro 28. Bom, aí vamos lá. Se eu tirasse 30 ia dar 46, então sobra o quê? 48, né? 48 menos 6 dá 42. Opa, nada a ver, né?
Aí agora, bom, mas a solução está simples aqui. Só que como você foi se enviesando, né, como você foi confirmando uma hipótese de que é enche o B, tira um A e 2C, você foi aplicou aqui errado. Você criou um viés cognitivo de viés de confirmação, tá? E na verdade você tem aqui, ó, também uma disposição, porque você tem uma tendência dos velhos padrões de resolução de problemas em persistir, tá certo? Mas a solução desse problema seria encher um A e tirar um C, que aí você teria o 25. Beleza? É muito claro, né? Por que, que a gente tem que prover para os estudantes diferentes classes de problemas, embora também a automatização seja importante, né? É importante que a gente proveja situações em que eles vão sair desses vieses cognitivos e tenham pensamentos mais criativos. Certo? Por quê, gente? Os vieses cognitivos, eles de certa maneira, eles bloqueiam um pouco a nossa criatividade, tá? Eu vou problematizar essa questão da criatividade da seguinte maneira. Quantas formas de usar um jornal você supõe existir? Uma criança, né, poderia te dizer o seguinte: você pode ler, pode escrever nele, estender e fazer pintura sobre ele, pode pendurar na porta como enfeite, na lata do lixo, colocar sobre uma cadeira se ela estiver suja. Se você tiver um cachorrinho, você põe o jornal na caixa dele ou no pátio para ele brincar. Quando você está construindo alguma coisa e não quer que alguém veja, coloca o jornal em volta. Coloca o jornal no chão se você não tem um colchão. Usa para pegar alguma coisa quente. Usa para parar um sangramento ou para apanhar os pingos de roupa que estão secando. Você pode usar o jornal como cortina, colocar dentro do sapato para proteger contra algo que esteja machucando o seu pé, fazer uma pipa, tapar uma luz que esteja muito forte. Você pode enrolar peixe com ele, limpar vidros ou enrolar dinheiro com ele. Você coloca sapatos lavados em jornal, limpa óculos com ele, coloque uma pia que está pingando. Coloca uma planta nele, faz uma tigela de papel com ele, usa como chapéu se estiver chovendo. Amarra os pés como chinelos. Você pode usar sobre areia, caso não tenha uma toalha. Usa para bases no beisebol, fazer aviões de papel com ele, usar como pá de lixo ao varrer, fazer uma bola para o gato brincar e enrolar suas mãos nele se estiver frio. Então, esse é uma descrição de acordo com Ward, Kogan e Penkov, de 72, que foi retirada da obra de Feldman, que é a referência para essa aula aqui. O que é criatividade, gente? Criatividade é uma capacidade de gerar ideias originais ou resolver problemas de novas maneiras, tá? Ele se liga ao pensamento divergente. Mas para a gente saber o que é o pensamento divergente, a gente precisa saber o que é o pensamento convergente. Pensamento convergente é um pensamento em que um problema é visto como possuidor de uma única resposta e que produz respostas que se baseiam fundamentalmente no conhecimento e na lógica. Já o pensamento divergente, ele é um pensamento que gera respostas incomuns, mas apropriadas para problemas ou questões. É aquele pensamento que divaga, né? E que ele, na verdade, procura múltiplas alternativas e múltiplas conexões que, aparentemente, para nós, parecem absurdas, né? São incomuns, como algumas que foram apresentadas aqui pelo garoto, né? Narrado pelos estudiosos em questão. Tá? Então, dê um exemplo de pensamento divergente que leve a uma solução criativa para um problema. Gente, a ciência está cheia dessas paradas aí. Tá? Muitos experimentos feitos, por exemplo, no desenvolvimento infantil, permitem-nos entender como é que os bebês pensam sem que eles falem. Então, por exemplo, o uso do reflexo de orientação dos bebês para você entender certos tipos de respostas que eles dão antes deles falarem mostra muito, né? Por exemplo, um pensamento divergente dentro da ciência. Vamos lá. No caso da criatividade, gente, tem um dado interessante. A criatividade ela não está correlacionada com a inteligência, tá? Muitos de vocês podem dizer assim, nossa, não, são dois construtos diferentes, tá? A pessoa pode ser muito criativa e pouco inteligente, pode ser muito inteligente e pouco criativa, tá certo? Só não vão fazer aí que nem um garoto que eu ministrei esse curso em uma outra ocasião e ele disse que ele era muito inteligente e muito criativo, que eu já vou desconfiar de vocês, tá? Pode ser que você seja, né? Bom, síntese. Imagens mentais. O que a gente pode fazer pelos nossos alunos? A gente pode prover condições para a produção de imagens mentais por parte deles. Então, a gente pode usar tanto representações analógicas e simbólicas de forma integrada, sobretudo o pessoal da matemática e da física. Tem o GeoGebra, que é justamente para isso, irmão.
Tá? Então, use lá, por exemplo, o GeoGebra e programas correlatos que permitam a integração desses dois tipos de representação. Conceitos e protótipos. Os conceitos e protótipos são formas estruturantes de pensamento que sintetizam diversas experiências. A meta da didática é ensiná-los. Então, você ensina conceitos e ensina protótipos. Foque nisso. Algoritmos. Ajude os estudantes a transformar heurísticas em poderosos algoritmos flexíveis e melhores algoritmos prévios por meio de atos mediacionais. O que são atos mediacionais? Propor situações, problema para os alunos nas EDP deles. Explicar, falar, corrigir, etc. Tá? E, né, utilizar linguagem são alguns exemplos de atos mediacionais que você pode empregar. Heurísticas. As heurísticas dos alunos podem ajudar, mas também podem atrapalhar, inclusive gerando preconceitos. Veja as filiações e rupturas delas com respeito ao conhecimento científico. Problematize principalmente a ruptura, tá, das heurísticas dos estudantes com o conhecimento científico. Os problemas não se restringem a passar problemas definidos, busca apresentar também problemas mal definidos ou não estruturados. Ambos são importantes para mobilizar conhecimento. Os tipos de problemas. Use problemas de organização, de estrutura indutiva e de transformação para trabalhar distintas competências. Etapa da resolução. Durante a preparação, produção e julgamento, o professor pode contribuir novamente com atos mediacionais. Procedimentos. Análise de meio de fins, divisão de submetas e insights podem ser facilitados por meio de exemplos. Ou seja, quando você exemplifica a resolução do problema para o aluno. Viéses cognitivos. Esteja atento e proveja situações para endereçar esses viéses cognitivos. E a criatividade pode ser estimulada através do pensamento divergente. Provoque nos alunos essa necessidade de pensar de uma maneira mais incomum. Vamos lá agora para a linguagem. Vamos lá. Já começa com a pergunta maluca aqui, né? Se a criança não nasce falando, quais processos ocorrem até que ela consiga produzir linguagem de fato, né, gente? Vamos lá. A criança passa por diversas etapas de desenvolvimento da linguagem. Tá? O primeiro deles é o balbucio. São sons da fala sem sentido, feito pelas crianças por volta dos 3 meses a 1 ano de idade. Então, envolve uma tentativa do bebê falar, pois reflete a linguagem específica falada no ambiente. E o período em que a criança balbucia de 3 meses a 1 ano é um período crítico para a aquisição de linguagem. O que é um período crítico? É uma janela aí que a criança está mais propícia a adquirir a linguagem nesse período. Após o balbucio, nós temos a fala telegráfica, que são sentenças nas quais as palavras que não são essenciais à mensagem são omitidas. Então a criança vai falando, né, elementos aí que são essenciais para a mensagem, mas ela não completa a frase. É como se ela fosse telegrafando as frases, as palavras principais da frase e omitindo as que não fossem importantes. A supergeneralização, que é um fenômeno pelo qual as crianças aplicam regras de linguagem mesmo quando a aplicação resulta em erro, né? E, por fim, a produção da linguagem, tá? Que é algo que demora certo tempo para ocorrer e é a última etapa do desenvolvimento linguístico, né, gente? Quer dizer, última etapa do desenvolvimento linguístico não, mas é a última etapa desse período de desenvolvimento inicial da linguagem. Então, são descritos 4 casos a seguir. Uma criança fala a frase: papai saiu para trabalhar hoje de manhã, mas voltou porque choveu. Uma criança fala a frase: papai saiu para trabalhar hoje de manhã, então choveu porque ele voltou. Uma criança emite sons da, e letra D: papai saiu manhã, em casa choveu. Identifique cada um dos processos como balbucio, fala telegráfica, supergeneralização e produção madura de linguagem. Aí dá um pause e você tenta aí resolver e a gente vai vir para 3, 2, 1 e dar a resposta. Né? Então, ó, uma criança fala: papai saiu para trabalhar hoje de manhã, mas voltou porque choveu. Bom, isso aqui é uma frase plenamente construída. Então, é uma produção madura de linguagem. Aí a criança fala: papai saiu para trabalhar hoje de manhã, então choveu porque ele voltou. Não tem nada a ver o fato de ter chovido porque ele voltou. Então ela está empregando um recurso linguístico aí que é uma conjunção
que na verdade tem uma outra função e que não se enquadra aqui. Então, isso é uma super generalização. Isso aqui tá, né, de certa maneira, não é uma produção madura ainda de linguagem. Os sons sem sentido, né, são, na verdade, o balbucio, e papai saiu, manhã em casa choveu, tem elementos fundamentais da mensagem, mas não tem outros que são considerados menos importantes, e por isso isso caracteriza, né, isso se caracteriza como uma fala telegráfica. Outra pergunta muito maluca acerca da linguagem que se relaciona aí com as suas raízes. Ah, você acha que a gente já vem com uma linguagem ou que a gente aprende a linguagem na interação com o ambiente? Você tem alguma outra ideia? Existem teses diferentes. A primeira é de que a linguagem é adquirida. Então, as teorias da aprendizagem, que são essencialmente behavioristas, elas afirmam que a aquisição da linguagem segue os princípios de reforço e condicionamento. Então, você aprende porque a falar, porque você é reforçado toda vez que você emite um comportamento verbal. Aí você tem mas essa teoria tem dificuldade para explicar as regras da linguagem. Por exemplo, os reforços, eles são iguais para perguntas certas e para perguntas erradas que as crianças fazem, por exemplo. O adulto vai lá e responde, mesmo sabendo que a pergunta que a criança está fazendo está errada. Né? Então, essa ideia de que a linguagem é 100% adquirida, né, e nada inata, também é complicada, né, para explicar certos fenômenos que acontecem. Uma outra tese bem ousada, que é a tese chomskiana, tá? É a de que a linguagem seria inata. Então a gente teria um mecanismo inato, geneticamente determinado, que rege o desenvolvimento da linguagem. Então todos os idiomas apresentam uma estrutura subjacente, aí os linguistas estariam procurando essa gramática universal, que está vinculada, né, a esse fato de todos nós sermos seres humanos e termos uma variação genética, uma variabilidade genética intercultural pequena ao ponto da gente não conseguir se classificar em sub-raças. Essa informação que eu estou falando para vocês é importante depois para a gente falar sobre inteligência. Tá? Então, tecnicamente, a gente teria uma gramática universal e o desafio dos linguistas para provar essa tese seria isso. Agora, isso mostra uma determinada dificuldade para explicar por que os chimpanzés conseguem entender os fundamentos da linguagem. Tá? Então, se a linguagem é inata ao ser humano, porque o chimpanzé consegue entender os fundamentos da linguagem? Então, tecnicamente, né, a tese mais aceita hoje é que a linguagem é um produto de uma interação. O desenvolvimento da linguagem é produzido por uma combinação de predisposições genéticas, de predisposições geneticamente determinadas e circunstâncias ambientais que ajudam a ensinar a linguagem. Então, o cérebro seria uma espécie de hardware no qual a linguagem ela vai ser processada e a exposição ambiental seria o software. Então, assim, por exemplo, se você tem dois gêmeos, por exemplo, né, que tem uma carga genética muito parecida e você coloca em duas famílias diferentes, eles vão tender a aprender algumas coisas ligeiramente diferentes, justamente porque eles são submetidos a software diferentes, mas o núcleo duro aí da coisa seria um pouco parecido, né? Então, existe uma interação entre gene e ambiente atuando aí, tá? Uma das teorias da linguagem afirma que a linguagem é aprendida por meio de reforço de respostas corretas. Mas adultos reforçam crianças, mesmo que elas falam em tati-bitate, e elas vão aprendendo mesmo assim. Por outro lado, há teorias que afirmam que a linguagem é inata nos seres humanos, mas aparentemente chimpanzés podem compreender um pouco da linguagem humana, mesmo que não falem. Como a ideia de interação entre gene e ambiente pode oferecer uma conciliação entre as ideias? Tá? Então, aqui a resposta dessa pergunta. Considerando uma analogia de que o cérebro é o hardware e a exposição ambiental é o software, podemos ver que o hardware e o software interagem de forma complexa para a produção de um resultado na tela de um celular, por exemplo. Né? Aqui, ó. Algo parecido acontece com a linguagem. Temos uma potencialidade inata, mas que só é desenvolvida em exposições ambientais adequadas, como a socialização, por exemplo. Influência da linguagem sobre o pensamento. Linguagem e pensamento interagem um com o outro, tá, gente? Aí tem uma coisa muito interessante, porque quando a gente falou de Vygotsky, lá nas aulas 7 e 8, eu falei para vocês da curva de interação entre linguagem e pensamento, porque inicialmente são dois processos independentes que chegam a um ponto e eles se intercruzam. E aí a gente falou da fase pré-verbal do pensamento e da fase pré-intelectual da fala,
Tá? E é por isso que a gente acha que os dois são a mesma coisa, mas na verdade eles são processos diferentes, só que interdependentes. Tá? Então, assim, os esquimós têm mais palavras para falar sobre a neve do que as pessoas que vivem em climas mais quentes? Vamos lá. Existem duas ideias, né, que a gente pode utilizar para se referir a essas coisas aqui. A primeira delas é a relatividade linguística. É a ideia de que a linguagem molda a maneira como as pessoas em determinada cultura percebem e compreendem o mundo. Tá? E a relação entre linguagem e pensamento, ela é complexa, como foi mencionado há pouco. Vamos pegar um exemplo aqui. A tribo africana dos Rimba consegue distinguir diversas tonalidades de verde que nós, ocidentais, não conseguimos distinguir. Por outro lado, não distinguem bem o verde do azul. Como você explicaria isso usando uma ideia de que o pensamento e a linguagem estão interrelacionados? Então, ó, isso aqui é distinguível por falantes de inglês. E isso aqui é distinguível pelos habitantes da tribo Rimba, tá? Você vê, a gente consegue ver muito bem, mesmo que a gente não fale inglês, né? Porque a gente aqui é ocidental, então a gente tem o azul, né? Facilmente distinguível do verde. Os Rimba não conseguem distinguir isso aqui disso aqui, mas eles conseguem distinguir isso aqui dos outros, tá? Porque eles usam muitas tonalidades de verde, então, como eles têm muitas palavras para especificar o verde, isso influencia no pensamento, tá bem? Síntese e aplicações para o ensino. Então, atente-se às fases da linguagem da criança, o balbucio, fala telegráfica, supergeneralização e maturação. No caso aqui, tá, gente, é mais para quem vai lidar com crianças especificamente. Vocês, como licenciandos, aqui que eu estou me referindo especialmente o pessoal da matemática e física, vai lidar com gente que já está aí do sexto ano em diante e gente que já está aí tecnicamente num processo em que já tem uma fala, uma produção madura de fala. Tá? E coloca situações nas EDPs delas para que a desenvolvam completamente. Aí, no caso, o pessoal que vai lidar com crianças pequenas, né, atente para isso. Lembre-se que há, em parte, uma disposição inata e uma configuração ambiental que tornam possível a linguagem. Então, elabore um ambiente educacional de forma mais rica possível para que proveja mais chances para todos desenvolverem a linguagem da melhor maneira. Tá? Pensamento e linguagem estão interconectados, mas são fenômenos diferentes. Agora a gente entra na última parte da aula em que a gente vai falar sobre inteligência. Inteligência é um tema polêmico que precisa que a gente faça alguns adendos e algumas explicações, porque o que eu mais vejo hoje é o características de um aluno superdotado. Entra lá num vídeo para você ver 200 comentários. Eu me achei, eu sou superdotado. Gente, não é assim, tá? Primeira coisa que eu vou falar, tá, sobre superdotação e que se aplica de certa maneira também ao retardo, ao déficit, ao atraso intelectual grave, tá? Ou severo, é que é uma minoria muito pequena, tá? De pessoas. Não é uma minoria assim do tipo, nossa, 51 contra 49, os 49%. Não, é da faixa de 2%, tá? Então, o atraso intelectual e a superdotação são condições raras, tá, gente? 2% da população, tá? É um e é outro aproximadamente. Então vamos lá, tá? Grande parte da população, 66% das pessoas, tá na faixa de inteligência normal, tá, gente? Tá na faixa de inteligência normal. E o que eu quero dizer para você? Não interessa se você é superdotado ou se você tem uma inteligência normal. O que importa é explore o seu máximo potencial cognitivo e você, como professor, proveja condições para as pessoas explorarem o máximo potencial cognitivo que elas têm. As diferenças individuais, elas existem, tá? Mas a gente tem que explorar o máximo potencial dessas pessoas. Tá? Eu não sou superdotado, então eu não vou me dedicar mais, porque não vai ter jeito. Ou, eu sou superdotado, eu não vou me dedicar porque eu sou muito mais inteligente. Não é assim, galera. Tá? Não é assim. Ou, eu tenho uma inteligência abaixo da média, eu tenho um atraso intelectual. Eu não vou fazer nada porque não vai adiantar. Não, explore o máximo potencial que você tem, cara. Tá? Então vamos lá falar sobre inteligência.
Tá? As capacidades de compreender o mundo, de pensar racionalmente e usar recursos de maneira eficaz diante de dificuldades pelos sujeitos é diferente entre eles. Qual o nome você acha mais apropriado para descrever esse conceito? Bom, a gente vai trazer aqui a noção de inteligência como uma capacidade de compreender o mundo, de pensar racionalmente e usar os recursos de maneira eficaz diante das dificuldades. Gente, inteligência é um construto, é uma função psíquica ampla e ela não envolve só o desempenho escolar, embora esteja muito fortemente correlacionada com ele, mas ela sozinha também não explica todo o desenvolvimento escolar e nem todo o desempenho escolar. Existem outros fatores também de personalidade que ajudam a explicar, por exemplo, o desenvolvimento acadêmico e desenvolvimento profissional. O que eu quero dizer com ele? Inteligência é um fator importante? É, mas não é o único, tá? E ela é bem definida. Ela envolve a capacidade de compreender o mundo, de pensar racionalmente e usar recursos de maneira eficaz diante das dificuldades, beleza? Aí a gente começa a entrar na ideia, né? Você acha que existe um único tipo de inteligência geral ou outras relativamente independentes que podem atuar de maneira articulada, tá? Vou fazer também uma outra pergunta. Você se percebe como tendo uma capacidade de raciocinar de maneira mais abstrata ou como um bom solucionador de problemas a partir de habilidades aprendidas da experiência? Questione-se, tá? E sigamos adiante. Vamos lá. Algumas teorias da inteligência, né, trouxeram algumas contribuições que nos ajudou a entender melhor esse conceito. Uma delas é a teoria única da inteligência, que existe um fator geral G, tá? Que é o único fator geral para a capacidade mental que presumivelmente subjaz à inteligência, e algumas das primeiras teorias trouxeram isso, a inteligência como vinculada a um único fator geral que nós poderíamos achar e descobrir quem eram as pessoas mais inteligentes e as menos inteligentes. E aí, a partir disso, começaram-se a produzir novas teorias de inteligência, e alguns conceitos são importantes para a gente dividir a inteligência de acordo com o tipo de situação em que ela é recrutada. Então, um tipo de inteligência é chamada inteligência fluida, que é uma inteligência que reflete a capacidade de raciocinar de maneira abstrata, certo? Às vezes você pensar em termos de analogia, você conseguir, por exemplo, entender matemática, entender física, que são coisas assim gerais, abstratas e tal, né? Olhar as coisas de uma perspectiva mais ampla. E outro tipo de inteligência é a inteligência cristalizada, que abrange o acúmulo de informações, habilidades e estratégias que são aprendidas por meio da experiência e que podem ser aplicadas em situações de resolução de problemas. Ou seja, aquela capacidade de se virar, né, com base naquilo que você aprendeu na inteligência. Ou, desculpa, que você aprendeu na vida. Então, a inteligência fluida é normal que ela tenha um declínio ao longo da vida, mas a cristalizada, não. Tá? Então, esses fatores também são importantes na avaliação da inteligência, eles devem ser levados em conta aí também. Levados em conta também. Vamos lá. Maria resolve analogias e agrupa uma série de letras de acordo com algum princípio. Porém, tem dificuldade de debater sobre a solução para o problema da pobreza a partir de suas experiências pessoais e conhecimento de mundo. Qual é a inteligência preponderante em Maria? Fluida ou cristalizada? Vamos lá. Pause, pense. 3, 2, 1. Não, eu esqueci de colocar a resposta. Mas vou falar aqui para você. Maria tem uma inteligência fluida, tá? Ó, é uma inteligência que reflete a capacidade de raciocinar de maneira abstrata. Então, a inteligência mais desenvolvida nela, preponderante, não significa que ela não tenha a inteligência cristalizada. Ela tem, mas o nível de inteligência cristalizada é menor. É mais preponderante a fluida porque é isso que mais se destaca nela. Tá? Já que ela resolve analogias, agrupa série de letras de acordo com algum princípio, mas aí quando chega na aplicação ali, na resolução de problema, no se virar-se em situação, Maria tem um pouco mais de dificuldade. Então, o que é preponderante nela é a inteligência fluida. Significa que ela não tenha cristalizada? Não, mas seu grau é menor. Vamos lá, começar a entrar aqui em outros meandros da inteligência. Adrian Smith, tá, que é um guitarrista da banda de rock inglesa Iron Maiden,
tá? Deixou a escola aos 15 anos para seguir seu sonho, ser uma estrela do rock. Ele só tinha uma guitarra e um sonho. Ele conseguiu. Dele são composições clássicas da banda e é conhecido por ser autodidata no seu instrumento. Que tipo de inteligência parece ser mais preponderante em Adrian Smith? Ah, isso significa que ele não tem outros tipos de inteligência? Vamos lá. Uma das teorias também, que é a teoria de Howard Gardner, que também é muito mal interpretada, é a teoria das inteligências múltiplas. Em primeiro lugar, eu vou falar por que ela é mal interpretada. As pessoas pensam que todo mundo tem uma inteligência, tem alguma dessas inteligências e não tem as outras. Então a pessoa só pode ter uma inteligência, né? Isso já é um erro. A pessoa tem todas essas inteligências em graus distintos. E outra, essas inteligências não são independentes. Elas são articuladas e correlacionam-se umas com as outras e fazer uma atividade recruta diversas inteligências. Por exemplo, você pegar aqui, ó, uma guitarra, né? Não sei se vocês vão conseguir ouvir, né? E você fazer um solo de guitarra requer que você tenha, né, não só habilidades motoras, mas que você tenha uma inteligência musical, que você tenha, digamos assim, uma inteligência lógico-matemática para você pensar nos intervalos das notas e etc. Entende? Então, se para você executar a tarefa de fazer um solo de guitarra, você precisa recrutar coisas dessa natureza. Tá bem? Gardner postula 9 tipos de inteligência. Tá? Naturalmente, né, as pessoas têm distribuições diferentes dessas inteligências, se você for considerar. Que é a musical, está relacionada a você dominar o instrumento musical, entender notas, entender, enfim, melodias. Corporal sinestésica, que é aquela da dança e tal, do jogo de bola. Lógico-matemática, que é, bom, é a tradicional, que o pessoal vincula, né? E até interessante a teoria do Howard Gardner para a gente problematizar. Será que é só inteligência lógico-matemática que é importante? A linguística, que está relacionada a você saber falar, emprego da linguagem, escrever e tal. Espacial, de localização espacial. Sabe aquele cara que está jogando bola e ele faz um lançamento certinho na perna do cara? Pois é, isso é um grau de inteligência espacial, de orientação, etc. Interpessoal, de saber se comunicar com as pessoas, de compreendê-las. Intrapessoal, né, de você compreender a si mesmo, seus sentimentos. E naturalista, desculpa, que vem de apreciação da natureza. Recentemente foi postulada a inteligência existencial, que perpassa por questões fundamentais da espécie humana. Se você é aquele que gosta de Nietzsche, Dostoiévski, Heidegger, né, essas coisas aí de filosofia aprofundada, esses baseados pesados, né, como fala o meu aluno Joelson, aí de repente você é um sério candidato a ter uma inteligência existencial elevada. Certo? Você consegue dar um exemplo de inteligência que tenha e acha desenvolvida e uma que precise desenvolver? Né? Fica aí a pergunta para você. Vamos lá, né? Eu odeio essa frase, na verdade, porque, em geral, as pessoas falam isso de uma maneira que parece que é sempre para desvalorizar a ciência. Nunca é para dizer assim, olha, a gente tem que reconhecer que a inteligência é uma coisa que ela não necessariamente está associada com o grau acadêmico. Então, por isso que eu coloquei, existem muitos casos reversos ao proposto também, ou seja, existem gênios com doutorado e idiotas com ensino básico. Então, claro, gente, sim, isso é verdade. Conheço gênios com ensino básico e idiotas com doutorado. Por quê? Porque, na verdade, existem diversas outras formas também de você classificar a inteligência. Como, por exemplo, a inteligência prática, que é aquela inteligência relacionada ao sucesso geral no viver, que existem pessoas que têm resultados modestos em testes de inteligência, do teste de QI, mais precisamente, né? Mas tem um alto grau de inteligência prática, tá? Então é uma coisa que a gente não pode deixar de considerar. Outra inteligência é a inteligência emocional, que é um conjunto de habilidades subjacentes precisas, estimativa,
avaliação, expressão e regulação das emoções. Então, assim, ó, você consegue saber se o fulano está aborrecido com você, avaliar, né, quais são as suas próprias emoções ou as emoções dos outros, expressar emoções e regular essas emoções. Alguém te faz um xingamento na rua, tu sai logo dando-lhe porrada na pessoa, você está com um problema de regulação emocional, irmão. Então, é bom que você procure terapia para te ajudar com isso, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Esse exemplo é de um cara chamado Raimundo Pantoja Júnior, que era meu pai. Nasceu em 1960 e faleceu, infelizmente, em 2012. Ele foi um policial militar que se desenvolveu na carreira de oficial da Polícia Militar, tendo como formação apenas o ensino médio. Ele comandou diversos batalhões da polícia, tal como o 15º em Itaituba, o 2º Belém e o Batalhão de Choque. Ele chegou a ocupar um dos maiores cargos da corporação, que era a chefia da Casa Militar, e conseguiu reduzir abruptamente o orçamento dessa instituição, mantendo seu pleno funcionamento. Então foi reduzido em 95% o orçamento da Casa Militar na gestão dele, porque ele conseguiu otimizar essas coisas e descobrir alguns esquemas lá de corrupção na gestão anterior a ele. Né? E por isso, né, imagina só, você recebe R$ 100 e depois você passa a receber só 5. Né? Isso é uma otimização da gestão do gasto público, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, Raimundo Pantoja Júnior é meu pai, me emociona ao falar disso, pois já é falecido, então tento me manter firme. Discuta essa afirmativa do ponto de vista da inteligência emocional e da inteligência prática. Basicamente, tá, gente? Aí sou eu e meu pai, quando eu tinha 18 anos, tocando. Ele não tocava guitarra, ele botou só a boina não, o gorro e empunhou a guitarra para tirar foto comigo. Eu gosto muito dessa foto, né? Eu namorava em Belém aí, estava entrando na universidade, né? Você pode ver aí até minha expressão facial é diferente, eu uso barba, né? Já não sou mais tão liso assim, né? Pelos distribuídos pelo corpo. Mas nesse caso, quando eu tento me manter firme, isso é um exemplo de alguma coisa que está relacionado com regulação emocional. Então, é algo que requer a inteligência emocional. Tá? Não estou dizendo que eu sou totalmente competente emocionalmente, estou dizendo que é algo que recruta uma inteligência emocional. Da mesma forma, o meu pai, na sua vivência, a prática, tá? Tinha muita inteligência prática, porque para conseguir todos esses feitos profissionais, não sem ter alguma formação em administração, né, isso requer naturalmente um grau de sensibilidade intelectual, né, que era compatível com as leituras que ele fazia na época, né, obviamente que estava vivo. Eu cheguei e mencionei para um rapaz com quem eu estava fazendo concurso público, que na época da UFOPA, em 2012, meu pai já tinha falecido, e ele disse, cara, ninguém fora da academia lê Hobsbawm. E eu lembro que eu tinha comprado 2 livros do Eric Hobsbawm e dado de presente para meu pai, porque meu pai lia, que era a Era dos Extremos. Meu pai adorava, né? Aí ele, pô, cara, seu pai é uma exceção, porque ninguém fora da academia não é academia de levantamento de peso, tá, gente? É academia de universidade mesmo, né? No campo acadêmico. Tá? Então, aí tem um exemplo aí de inteligência prática, né? Dados feitos, né? Que foram conseguidos sem algum tipo de formação acadêmica pelo meu pai, que me proveu condições de ter formação acadêmica e graças a Deus, né? Graças a Deus não, né? Porque graças a ele, né? Ele e minha mãe, né? Eu pude fazer doutorado, né, me formar, fazer mestrado, fazer doutorado, agora estou fazendo uma segunda graduação em psicologia, por isso que eu estou ministrando esse curso para vocês, atualmente estou no 9º semestre. Aí sim, graças a Deus, esse ano termina. Detalhe, eu sou ateu, tá? Vamos lá, então, como é que a gente avalia a inteligência? A gente falou um monte de coisa aqui e tal, mas como é que a gente avalia? Atualmente, existem medidas de inteligência que estão vinculadas ao que a gente chama de quociente de inteligência. Aí eu te pergunto, o que você acha que é o QI? Né? QI de certa maneira, uma das variáveis que a gente usa para mensurar a inteligência. Tá? E é a principal, na verdade. Tá? O que são os testes de inteligência? São testes que visam quantificar o nível de inteligência de um sujeito. O quociente de inteligência é uma medida, tá? Que leva em conta a idade mental e a idade cronológica do indivíduo. Por isso ele é um quociente, porque ele é uma razão entre a idade mental e a idade cronológica multiplicada por 100. Então, o QI vai dar numa escala aí de 0, ninguém tira 0 em teste QI,
Até cento e tanto, tá, gente? A gente vai precisar quanto é mais ou menos esse cento e tanto. Aí vem os caras atrás, porque o meu QI é 160. Aí, bom, não sei que escala que ele está utilizando, tá? Mas nas escalas que a gente mais usa, que são a VAS e a VISC, tá? 4 e o Stanford Binet, eles não chegam nesses resultados aí de 160. 145, por exemplo, já é um resultado muito raro. Bom, os testes contemporâneos de QI, eles levam em conta fatores como a idade. Então, eu falei para vocês do VAS, que é a Wechsler Adult Intelligence Scale, tá? Que é a escala Wechsler para a inteligência de adultos, e a VISC, que é a Wechsler Infant. Não, peraí. Wechsler Intelligence Scale for Children, tá? Que é a escala Wechsler de inteligência para crianças. Tá certo? Então, essas escalas aí levam em conta, são duas escalas diferentes aplicadas para pessoas de idades diferentes. Então, aqui como um exercíciozinho, suponha que o indivíduo tem uma idade mental de 30 anos, mas na verdade tenha somente 24. Quanto seria o QI desse indivíduo nessa perspectiva? Então, é 30 dividido por 24, né? Aí você vai ter 30 dividido por 2 dá 15, 24 por 2 dá 12, 15 dividido por 5 dá 3, né? Desculpa, 15 dividido por 3 dá 5, e 12 dividido por 3 dá 4, então 5 quartos dá 1,25, vezes 100 dá 125, tá? Bom, então o QI desse indivíduo seria 125. Uma coisa importante é que o QI ele surge como uma espécie de padronização, tá? Porque antes os testes, um dos primeiros teóricos da inteligência, e inclusive que segundo a Carol Dweck, que é a pessoa que traz a ideia de mindset, por acaso a Carol Dweck é psicóloga e os coaches sequestraram a linguagem de mindset dela, tá? Porque ela traz a ideia do mindset fixo e a ideia do mindset variável. Então, tem gente que acredita que a inteligência é fixa, que não adianta o que ela fizer, ela sempre vai ficar com o mesmo grau de inteligência, e a ideia do mindset variável, que na verdade são pessoas que têm uma mentalidade, um arranjo mental de acreditar que a inteligência pode ser alterada conforme as coisas que elas fazem. Então, o QI, tá? Ele foi construído porque um dos primeiros estudiosos foi o Alfred Binet, que era um francês, que ele queria mapear a capacidade cognitiva das crianças para dar o devido suporte necessário para aquelas que mais precisavam, tá certo? Por quê? Porque isso iria alavancar essas crianças para um nível maior, tá certo? Então ele padronizava isso, pegava um teste com uma criança de 8 anos, resolvia bem, e aí comparava com outras crianças de 8 anos. E aí depois viram que precisava se levar em conta a idade cronológica do sujeito. Porque imagina só, um adulto de 20 anos tirar um teste com uma criança de 8, né? Aí já não bate, né? Então que eles criaram o QI como uma medida mais acurada da inteligência. Vamos lá. Para avaliar a inteligência, tá? Assim como todo instrumento psicológico e todo instrumento de investigação, ele precisa ter três características centrais. Então, por exemplo, se você vai medir a temperatura com uma régua de metal, é possível? É possível, tá? Porque você pode medir pela dilatação térmica, mas não é uma coisa legal. É melhor, mais prático você usar um termômetro. Tá? Então, o termômetro é um instrumento que mede a temperatura, que é o que você supõe medir. Se você vai medir com uma régua, talvez você não esteja medindo tecnicamente aquilo que você supõe medir, tá? Tem outros problemas relacionados com isso. Então, o termômetro, a princípio, é o instrumento por excelência que você usa para medir a temperatura. Você mede uma distância com uma régua e a primeira vez o resultado dá 15, depois dá 20, depois dá 30. Esse instrumento, você pode confiar nele? Claro que não, né? Porque se ele está dando resultados diferentes, significa que a sua medida não é consistente. Pô. Então, você quer comparar as suas medidas com as dos outros. Existe uma norma para isso? A terceira é uma característica importante, que é a norma. Então, vamos lá. Validade é uma propriedade pela qual os testes realmente medem o que deve medir. Então, se você vai medir a temperatura com uma régua, exceto se você fizer uma brilhante associação e tiver instrumentos adequados para medir por meio da dilatação térmica, você até consegue, mas a princípio não estou considerando isso. Estou considerando que você está medindo a temperatura com uma régua e você está usando o instrumento adequado, porque você não está medindo a temperatura, você está medindo ali distâncias. Se você usa o termômetro, aí entra o teste válido,
tá? Porque você pode estar medindo inteligência e estar usando um teste de personalidade, você não está medindo inteligência, você está medindo personalidade, está mensurando personalidade, aspectos ou traços de personalidade, tá? Então você precisa, para medir inteligência, de um teste que meça a inteligência. Por mais óbvio que isso possa parecer, tá? Você precisa de um teste confiável. O que é a confiabilidade? É uma propriedade pela qual os testes medem consistentemente o que estão tentando medir, tá certo? Então, eles não só medem o que querem medir, mas eles medem de maneira consistente. Tá? Então você vai fazer 3 vezes um teste de QI, aí no primeiro deu 130, aí no segundo deu 70, no terceiro deu 100. Esse teste não é consistente, então ele não é confiável. E as normas são padrões de desempenho em um teste que permitem a comparação do score de uma pessoa em um teste com os scores de outras pessoas que fizeram o mesmo teste. Então a norma também é uma coisa importante porque ela permite a comparação das diferenças individuais entre sujeitos. Tá? Um teste de inteligência é válido, não confiável, mas tem normas precisas. O que podemos inferir desse teste? Bom, pode-se inferir que o teste mede de fato a inteligência e que pode comparar a inteligência dos indivíduos, mas tem um problema com respeito à consistência dos resultados. Se o indivíduo fizer o teste 10 vezes, ele vai ter 10 resultados diferentes, o que não é legal, então a gente deveria descartar esse instrumento. Bom, e aí a gente entra na questão das variações na capacidade intelectual. Essas variações elas são individuais. Eu vou antecipar para vocês e dar um spoiler, tá? Elas não são grupais no sentido interracial, intergênero, tá? Elas são diferenças individuais, tá? A primeira delas é a deficiência intelectual, tá? A deficiência intelectual é caracterizada por limitações significativas tanto no funcionamento intelectual quanto em habilidades adaptativas conceituais, sociais e práticas. Existem algumas causas congênitas, tá? Por exemplo, a síndrome alcoólica fetal, que é uma síndrome que acomete crianças cujas mães fizeram o uso de álcool, né, durante a gravidez, e a síndrome de Down, que é uma condição genética caracterizada por uma trissomia no cromossomo 21. Outra condição também é o retardo familiar. É uma espécie de deficiência intelectual em que não existe um defeito biológico visível, mas existe um histórico de retardo na família, tá? Nesse sentido, a integração dos indivíduos nos Estados Unidos é feita em escolas normais, como é para ser feito, tá? Porque é preciso também, tá, que as crianças com deficiência intelectual convivam com as crianças típicas, tá, para que elas também se desenvolvam, para que as crianças típicas entendam também, sejam mais tolerantes com essas pessoas, porque elas são pessoas, gente, elas são seres humanos. Tá? Por mais imbecil ou óbvio que isso possa parecer, muitas pessoas tratam essas pessoas como se elas fossem menos humanas do que pessoas típicas. E elas não são, elas são seres humanos. Tá certo, gente? E houve até uma fala do último ministro da Educação, antes agora do Camilo Santana, que era o Milton Ribeiro, eu acho que era o nome dele, que ele disse que as crianças com deficiência intelectual atrapalhavam. Que isso, cara? Isso é uma coisa, um disparate, um absurdo, que nem deveria ser pensado por uma pessoa. Tá? Mas também a gente não tem controle sobre o pensamento dos outros. Mas a gente deveria refletir sobre essas coisas de maneira que isso não deveria ser algo que deveria ser ventilado sequer, muito menos por um ministro da Educação. E a superdotação, tá? Intelectualmente superdotados é um segmento de 2 a 4% da população que tem scores de QI acima de 130. Por que 130? Isso é um número mágico? Não, gente. O QI médio aí da espécie humana é de aproximadamente 100, tá? Não vou dizer espécie humana, porque existe uma variação cultural naturalmente, né, por conta de fatores socioculturais que a gente já vai comentar ali posteriormente, mas a maioria desses testes, essas estatísticas são dos Estados Unidos. Então lá o QI é 100, tá? A média do QI é 100. Um desvio padrão da média é 110 a 90, 90 a 110, ou seja, 90 para 100 e 100 para 110, ou seja, de 10 pontos. Dois desvio padrão são 20 pontos, então fica entre 80 e 120. E três desvio padrão fica entre 70 e 130. Então, de 130 para cima é o segmento aí da superdotação, tá certo, gente? Então, vamos lá.
O que a gente sabe sobre os superdotados e que está lá na obra do Robert Feldman? E eu vou pegar uma informação do David Mears também. David Mears menciona um estudo que foi realizado com superdotados, e ele viu os mesmos resultados que foram obtidos por Terman em 1920, que é o estudo citado por Feldman em 2015. E agora ele tem um detalhe: nenhuma dessas crianças obteve um prêmio Nobel. Tá? Tem uma explicação clara para isso, né? Óbvio, né? Que na verdade tem outros fatores também que influenciam nas conquistas acadêmicas, tá? E que vai ser mencionado aqui. Então o dado do David Mears é esse, tá? Mas o que os estudos mostram? Que superdotados são com frequência pessoas populares, extrovertidas, bem adaptadas, saudáveis e capazes de fazer melhor a maioria das atividades que o indivíduo médio. Bom, gente, tá? Ao contrário daquela crença, né, daquela fantasia de que o superdotado é uma pessoa estranha, é uma pessoa isolada e tal, os estudos têm mostrado resultados diferentes. Tá? E isso aqui é de Feldman, não é da minha cabeça que eu estou tirando, é o Robert Feldman que trouxe resultados de estudos com superdotados. O estudo mais notável que ele traz é o de Thurman, tá? 1920, com crianças que tinham QI acima de 140. Tá? Elas eram física, acadêmica e socialmente mais capazes do que os pares não superdotados, eram adaptados socialmente e tem um dado que é reforçado por Hegarty em 2007, que eles relatavam maior satisfação na vida. Eles tiveram salários mais altos, fizeram mais contribuições na arte e na literatura do que indivíduos típicos. Tá? No entanto, nem todos os sujeitos foram bem-sucedidos. Por quê, gente? Porque a inteligência não é uma qualidade homogênea. Um QI alto também não implica talento em todas as disciplinas, e um QI alto não implica necessariamente em sucesso na vida profissional, porque ele não é garantia universal de sucesso. Aí que tem Shurkin, 1992, Weiner, em 2003, e Clemons, 2006, reforçando essa informação. Tá bem, gente? Então, né, a gente precisa parar de fantasiar tanto com a superdotação quanto com as deficiências intelectuais, tá, gente? E tratar essas pessoas com mais respeito, né, e com um tratamento mais adequado que permita com que elas explorem seu máximo potencial humano. Então tá aqui a curva, tá, gente? Perdão, né? Na verdade eu falei 10 não, são 15 pontos, tá? E não 10 pontos, como eu falei anteriormente, os desvio padrão. O que é isso, gente? Isso aqui é uma distribuição gaussiana, tá? Os scores estão em scores brutos, mas eu vou falar para vocês aqui em termos de score Z, o score padronizado, tá? Tá aqui, ó. 68% das pessoas estão, tá, com um grau de inteligência que a gente considera normal. E isso não é ruim, isso é bom, gente. Tá? Isso é bom. Não se considere burro porque você tem uma inteligência normal, cara. Você é capaz de fazer miséria com esse QI, tá, que você recebeu ou que você conseguiu desenvolver, tá? Então, tem pessoas aqui que estão entre 85 e 115, tá? 68% das pessoas estão entre 1 e menos 1 desvio padrão da média, tá? Ou seja, de cada 100 pessoas, 68 pessoas têm uma inteligência normal, tá? Aí, 2 desvio padrão, entre o intervalo de confiança de 95%, estão sob essa curva, tá? Que é entre 130 e 70, tá? 14% das pessoas têm uma deficiência intelectual leve, tá? Aqui, ó, 14%, e 14%, tá? Tem uma inteligência acima da média, mas não suficiente para ser classificada como superdotado, tá? Então, ó, de cada 100 pessoas, 14, em média, segundo essa distribuição gaussiana, tem uma inteligência acima da média, 14% tem uma inteligência abaixo da média, tá? Acima de 2 desvio padrão, tá? Que está entre 2 e 3 desvio padrão, nós temos uma faixa de pessoas aqui
que são consideradas superdotadas. Então, 130 para cima, que dá 2% aí no total. Desses 2%, desses 100%, tá? 0,1% tem um QI acima de 145, tá? Aqui já é os outliers, né? Os pontos fora da curva. Certo, gente? Então, 2% da população é superdotada e 2% tem uma deficiência intelectual moderada. E aqui 0,1% da população tem uma deficiência intelectual grave e 0,1% está na faixa aí não gosto desse termo, né, de genialidade, porque quando as pessoas falam da ideia de gênio, parece que a pessoa não precisa fazer nada, que o conhecimento está todo na cabeça dela, mas as coisas não funcionam assim. Essas pessoas precisam passar pela experiência de aprendizagem, só que elas costumam passar mais rápido e de uma maneira mais aprofundada. Tá? É isso que eu quero dizer para vocês, que a gente tem que parar com essa fantasia. Ah, fulano já tem esse... Não, o fulano está experimentando o mundo, não da mesma forma que você, né, que tem uma inteligência média, né, mas ele tem que experimentar o mundo, né, que nem o Mike Ross, né, para mim uma das melhores retratações ali da memória eidética é a do Mike Ross do Suits. Ele diz assim, cara, não é assim uma habilidade mágica que eu tenho que processar a coisa e a coisa tem que entrar na minha cabeça de maneira significativa. Eu achei muito interessante como o Suits lida com a memória eidética. No caso, não é aqui, não se fala na série que o Mike Ross tem um nível de inteligência absurdo. Fala-se que ele tem uma memória eidética, ou seja, ele tem uma capacidade absurda de memorizar coisas. Então, tem uma classe muito pouco numerosa de pessoas que tem isso, tá? Bom, diferenças de grupo em relação à inteligência. Você acha que há diferença? Qual a razão a qual você atribui sua crença? Bom, gente, eu vou fazer uma discussão bem breve acerca disso, porque houve uma rebordosa em algum período aí na discussão acerca da inteligência, que alguns autores chegaram com uma pressuposição racista de que os brancos teriam um QI intrinsecamente maior do que os negros e que isso só poderia estar vinculado a questões genéticas. Bom, gente, em primeiro lugar, sim, a inteligência está fortemente relacionada a questões genéticas, mas não só a elas, tá? Ela também se vincula a questões ambientais. Estudos posteriores, tá? Alguns estudos mostraram que havia uma diferença de mais ou menos 15 pontos entre brancos e negros nos Estados Unidos, tá? Estudos de QI. O que serviu de apoio para esses cientistas trazerem essa fala até meio eugenista, né, por assim dizer. Mas depois foram feitos estudos com crianças negras adotadas por famílias com mais posses. E as diferenças de QI somem, o que mostra que tem em algum grau, e um grau não desconsiderável, na verdade um grau até bem considerável, uma influência da criação sobre o QI. Tá? Então, por exemplo, fatores como nutrição, fatores como acesso a bens culturais e coisas dessa natureza influenciam também a inteligência. Mas não é assim. A inteligência puramente ambiental ou a inteligência puramente genética. Ela é uma mescla dessas duas coisas. Tá? E eu vou argumentar para vocês por que ela é uma mescla dessas duas coisas. Porque as teorias existe uma teoria, desculpa, existiram teorias que acreditavam que a inteligência era plenamente plástica e plenamente ambiental, mas não é assim. E existiam teorias também que acreditavam que a inteligência era meramente genética, mas também não é assim. Tá? Então, o que a gente aceita hoje, que é um paradigma mais central na psicologia, é a ideia da interação entre gene e ambiente, que é uma interação complexa que ocorre no organismo entre fatores hereditários e ambientais. Então, pega dois gêmeos, por exemplo, coloca eles para serem criados em famílias diferentes. Qual é a correlação do grau de inteligência deles posteriormente? É um dos melhores estudos que a gente pode fazer, mas você pode ver nos acho que é Três Estranhos Perfeitos, alguma assim, um documentário no Netflix, que esses estudos foram feitos, mas eles mostraram problemas éticos muito grandes e aí, naturalmente, né, eles foram suspensos por agências de fomento, pelo governo americano, tá? E, de certa maneira, é preciso repensar
essas questões em termos éticos, né, acerca dos estudos com gêmeos, porque assim, assistam o documentário e depois vocês comentem comigo aqui, se vocês assistiram o documentário, né, para vocês verem as implicações. Inclusive, um deles, né, dos gêmeos, chegou a se matar, já dando um spoiler aí para vocês. Então, né, a herdabilidade é um grau em que uma característica pode ser atribuída a fatores genéticos herdados. Então, tem um certo grau de herdabilidade para a inteligência. Então, de certa maneira, você herda parte aí da inteligência dos seus pais, tá? Dos seus genitores, pais, avós, etc. Né? Mas também tem um fator ambiental relevante. Tá? Por exemplo, se houve estimulação, se houve um ambiente enriquecido, se houve a nutrição adequada, enfim, todos esses fatores também pesam. Tanto é que, da feita em que as diferenças sociais sumiram, tá? As diferenças étnicas somem também. Então, o que, na verdade, esses estudos revelam? Que a inteligência é influenciada também por fatores ambientais e que esses fatores ambientais eles nos mostram que eles contribuem, tá, para mascarar, tá, para sustentar certos preconceitos, quando na verdade eles não existem. E eu dou uma explicação genética para vocês. A variabilidade genética intercultural entre seres humanos é menor do que a intracultural. Então pode ser que você, né, aqui na cultura aqui em Santarém, seja mais parecido com um Zulu, ou com um norueguês, ou com um japonês, do que comigo, entende? Que sou da mesma cultura que você, tá? Então, as diferenças genéticas entre seres humanos, entre culturas, são menores que as diferenças individuais. Então, como é que a gente analisa a inteligência? A gente analisa fazendo diferença entre indivíduos, e não entre grupos, e não entre gêneros. Beleza, gente? Aqui você pode ver, tá, o argumento que mostra a herdabilidade da inteligência. Deixa eu dar um pause e aumentar essa figura para mostrar isso para você. Pronto, aumentei. O que é a correlação, gente? Tecnicamente, a correlação ela mede o grau em que duas variáveis, né, se relacionam. Então, deixa eu pegar a inteligência de um com a inteligência do outro, né, de grupos de gêmeos monozigóticos, tá, que tem sobreposição genética de 100%, criados juntos. A correlação entre a inteligência deles é de 0,86, ou seja, é quase como se a inteligência deles fosse quase a mesma. Então, tem algum fator aí, naturalmente aí que mostram que existe um fator ambiental em jogo também, né? A mesma coisa, olha, como cai aqui, quando a sobreposição genética é menor, a correlação vai caindo. Irmãos têm uma sobreposição genética de 50%, são criados juntos, 0,41. Irmãos, né, criados juntos, separados, ó, tem 24, 0,24. Então, ó, irmãos criados separados já tem uma diminuição aí, tá, na correlação da inteligência, tá? Eles têm a mesma carga genética, quando são criados juntos, tem maior correlação, e separados, né, tem menor. Então, essa diferença mostra o impacto do ambiente sobre a criação, tá? Genitor-filho criados juntos, tá? 35. Genitor-filho com filho criado separado do pai já cai um pouquinho. Pai adotivo e criança criados juntos, 16. Criança sem parentesco criado junto, 0,25. Então, a correlação relativamente baixa para criança sem parentesco, que não tem carga sobreposição genética, mostra a importância de fatores genéticos também. E os cônjuges, né, têm correlação de 0,29, tá certo? Então, você vai vendo aí que os dois fatores são importantes, tá, para explicar esse conceito. Então, aponte alguns dos fatores que indicam que é muito mais proveitoso estudar diferenças individuais do que diferenças grupais no que tange aos testes de QI. Então, eu pontuei alguns aqui para você, você reflita sobre isso. Então, em síntese, há indivíduos mais inteligentes que outros, há diferentes formas de inteligência, elas devem ser desenvolvidas para o desenvolvimento social de um país. Respeite e valorize diferentes formas de inteligência.
Não há registro intergrupos de diferenças genéticas que permitem colocar diferenças entre eles. As diferenças genéticas intragrupais são maiores que as intergrupais. E é por isso que faz mais sentido a gente fazer a comparação de QI não entre grupos, mas entre indivíduos. Muitas diferenças que podem surgir entre países se devem à desigualdade de recursos no mundo. Por exemplo, o Neil deGrasse Tyson ele tem a seguinte frase, que o próximo Isaac Newton pode estar morrendo de fome na Etiópia. E todos esses fatores são importantes também. Nutrição é um dos muito importantes também no desenvolvimento cognitivo da pessoa. Devemos incluir as pessoas com deficiência intelectual e superdotados ou pessoas com altas habilidades sem fetichizá-las, diminuí-las ou tratá-las de maneira diferenciada. Então lembre-se, a inteligência é uma componente do ser humano e tem várias outras componentes. Tá? A gente não se define somente pelo grau de inteligência que a gente tem. Referência: Robert Feldman, tá? Introdução à Psicologia, Porto Alegre, Artmed. Forte abraço, galera. Valeu!